A delegação da União Europeia em Kiev foi atingida em um ataque russo. António Costa condenou a ação deliberada da Rússia numa noite de ataques mortíferos. O ataque atingiu a delegação da União Europeia em Kiev, cujo edifício foi danificado. Numa publicação nas redes sociais, o presidente do Conselho Europeu, António Costa, condenou a investida russa. Nas redes sociais, Volodymyr Zelensky também condenou o ataque, considerando que mostra que a Rússia não está disponível para negociar o fim da guerra. A Rússia lançou drones de engodo, mísseis de cruzeiro e mísseis balísticos, disse o chefe da administração da cidade de Kiev. Um edifício residencial de 5 andares no bairro de Darnitsk foi diretamente atingido. Está tudo destruído, disse o responsável. Outro ataque no centro da cidade deixou uma estrada principal coberta de estilhaços de vidro. O ataque afetou mais de 20 locais em toda a capital. Cerca de 100 edifícios ficaram danificados, incluindo um centro comercial no centro da cidade, e milhares de janelas ficaram estilhaçadas. Também várias pessoas ficaram presas debaixo dos escombros. O presidente dos Estados Unidos da América fez uma reunião na Casa Branca para discutir o futuro da faixa de Gaza. Donald Trump quer que a guerra acabe até o fim do ano. O encontro durou cerca de 1h30. Participaram Jared Kushner, genro e ex-assessor da Casa Branca, o ex-primeiro-ministro britânico Tony Blair, o secretário de Estado Marco Rubio e o enviado especial ao Oriente Médio Steve Witkoff. As autoridades discutiram como enviar mais ajuda humanitária para a faixa de Gaza, a situação dos reféns e planos para o pós-guerra no território palestino. Antes do encontro, o enviado especial afirmou que o Hamas estaria disposto a aceitar uma proposta de paz, mas o grupo terrorista atrasou as negociações nas últimas semanas. Segundo a imprensa americana, Trump não é contra o plano de Benjamin Netanyahu de ocupar a cidade de Gaza, operação que poderia acelerar o fim do conflito. O acordo que está em negociação permitiria a libertação de 10 reféns vivos. Em troca, prisioneiros palestinos seriam soltos. O enviado especial de Donald Trump afirmou ainda que o republicano busca um acordo definitivo para o fim da guerra. A Casa Branca espera que a situação em Gaza seja resolvida até o fim do ano. Hoje, o secretário de Estado norte-americano também se reuniu com o ministro das Relações Exteriores de Israel aqui em Washington. Gideon Sa'ar disse que a reunião foi produtiva e elogiou a liderança de Donald Trump. Ainda nos Estados Unidos, 2 crianças morreram e pelo menos 17 ficaram feridas, a maioria menores, durante um ataque armado numa escola católica. As autoridades ainda tentam compreender as motivações do crime, que ocorreu durante uma cerimônia religiosa. Pelo menos 2 crianças foram mortas e 17 pessoas ficaram feridas num ataque armado à escola católica em Minneapolis, nos Estados Unidos. O tiroteio ocorreu durante um ato religioso da semana do ano letivo. O atirador, um jovem de cerca de 20 anos, armado com uma espingarda, uma caçadeira e uma pistola, disparou ao lado de fora da igreja contra os alunos que assistiam à missa. De seguida, ele tirou a sua própria vida. As vítimas fatais tinham 8 e 10 anos. Entre os feridos, 14 são crianças com idades entre 6 e 14 anos. 5 crianças foram internadas no hospital pediátrico, enquanto outras 11 vítimas foram atendidas no hospital local. O comandante da polícia, Brian, afirmou que o ataque foi um ato deliberado de violência contra crianças durante um momento de culto religioso. As motivações ainda são investigadas. Testemunhas disseram ter ouvido cerca de 50 tiros em poucos minutos. A escola foi evacuada e os alunos foram levados para uma área segura, onde se reuniram com os familiares sob forte presença policial. Este ataque ocorre em meio a uma série de tiroteios recentes em Minneapolis e após uma onda de chamadas falsas sobre tiroteios em universidades dos Estados Unidos da América, que tem gerado pânico no início do ano letivo.
A Unicef alerta para a situação catastrófica das crianças no El Fizer, no Sudão. Segundo dados desta organização, pelo menos 600 mil pessoas, metade das quais crianças, foram deslocadas desta cidade e dos campos circundantes nos últimos meses. Na cidade de El Fasher, estima-se que 260 mil civis, incluindo 130 mil crianças, permaneçam presos em condições desesperantes após mais de 16 meses sem acesso à ajuda humanitária. O impacto nas crianças tem sido descrito como catastrófico, com mais de 1.100 violações graves verificadas desde o início do cerco em abril de 2024. Mais de 1.000 crianças foram mortas ou mutiladas nas suas casas, em campos ou mercados. Pelo menos 23 sofreram violência sexual, enquanto outras foram raptadas ou recrutadas por grupos armados. Relatórios desta semana mencionam a morte de 7 crianças num ataque ao campo de deslocados de Abu Souk. A Unicef apela a um acesso humanitário imediato e proteção para os civis. Alimentos terapêuticos estão a esgotar na Nigéria, Quênia, Somália e Sudão do Sul. Estes países ficarão sem reservas de alimentos terapêuticos nos próximos 3 meses, alertou a organização não-governamental Save the Children. A ONG ressalvou a necessidade de se aumentar os fundos de ajuda internacional após os cortes implementados pelos Estados Unidos e alguns países europeus. O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, ordenou o envio de 15 mil militares para reforçar a fronteira com a Colômbia. A medida anunciada pelo ministro do Interior da Venezuela ocorre em meio ao aumento da tensão com os Estados Unidos e às acusações de ligação do governo venezuelano com o narcotráfico. Segundo o mesmo, a mobilização inclui uso de aeronaves, drones, barcos para vigilância fluvial e operações terrestres nos estados de Táchira e Zulia. O ministro afirmou que Venezuela pretende fortalecer as forças já presentes na região e pediu que o governo colombiano adote ações semelhantes. O governo alemão aprovou esta quarta-feira o projeto de lei que abre caminho a um novo modelo de serviço militar. A proposta apresentada pelo Ministro da Defesa aposta inicialmente no voluntariado, mas permite a reativação do serviço obrigatório em caso de ameaça à segurança. O Executivo Federal da Alemanha aprovou esta quarta-feira o projeto de lei de modernização do serviço militar, marcando o regresso do debate sobre a defesa nacional. O ministro da Defesa, Boris Pistorius, sublinhou que uma Bundeswehr funcional requer um país funcional, defendendo que um exército forte é o meio mais eficaz de evitar guerras. A proposta prevê para já um modelo de adesão voluntária. A partir de 2026, todos os jovens alemãos vão receber um questionário das Forças Armadas com perguntas sobre saúde, formação e disponibilidade para servir. O preenchimento será obrigatório para homens e voluntário para as mulheres, com conformidade à Constituição alemã. O objetivo é recrutar cerca de 100 mil voluntários até 2030, aumentando gradualmente o efeito de soldados temporários e profissionais para pelo menos 260 mil até 2035. Segundo o ministro da Defesa, este reforço é essencial para adaptar a Bundeswehr às exigências de segurança da Europa num contexto internacional cada vez mais instável. Apesar de voluntário na fase inicial, o projeto mantém a possibilidade de restaurar o serviço militar obrigatório. Caso a Bundestag considere necessário, bastará uma alteração legal para convocar todos os homens nascidos a partir de 2008 que tenham sido previamente registados através
através do questionário. A medida surge num momento em que vários países europeus reavaliam as suas políticas de defesa face à guerra na Ucrânia e ao aumento de tensões globais. Na Alemanha, o tema divide a sociedade, mas ganha força política num cenário de crescente pressão para reforçar a segurança nacional. O secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, alerta para a dramática situação do Haiti. Numa reunião do Conselho da Segurança, Guterres criticou a comunidade internacional por negligenciar o país que enfrenta violência extrema e escassez de ajuda. O Haiti vive um dos momentos mais críticos da sua história. O secretário-geral da ONU, António Guterres, denunciou que o país continua vergonhosamente negligenciado e lamentavelmente subfinanciado, apesar da grave crise humanitária. Em reunião do Conselho de Segurança, Guterres alertou que a autoridade do Estado está a desintegrar-se com a violência dos gangues, a dominar o Porto Príncipe e a espalhar-se para além da capital, paralisando a vida cotidiana e obrigando milhares de famílias a fugir. Segundo o líder das Nações Unidas, civis encontram-se sitiados em meio ao caos, com relatos alarmantes de violações e violência sexual. Hospitais e escolas têm sido repetidamente atacados, enquanto o Estado de Direito entrou em colapso. Apesar da dimensão da tragédia, o apelo humanitário lançado para 2025, no valor de 908 milhões de dólares, destinados a apoiar 3,9 milhões de pessoas, recebeu menos de 10% dos fundos necessários, tornando-se o apelo humanitário menos financiado do mundo. A ONU alerta que sem apoio urgente, o Haiti poderá mergulhar ainda mais na violência, na fome e na desintegração social, colocando milhões de pessoas em risco. Destaca novamente para o Sudão, agora para informar que a violência voltou a atingir civis inocentes. Pelo menos 24 pessoas morreram e mais de 50 ficaram feridas após um ataque das forças de apoio rápido na cidade de El Fasher. As organizações internacionais denunciam o massacre e alertam para o agravamento da crise humanitária. A cidade sudanesa de El Fasher foi palco de mais um ataque sangrento. Segundo fontes médicas, pelo menos 24 pessoas morreram e 55 ficaram feridas depois de bombardeamentos atribuídos ao grupo paramilitar das Forças de Apoio Rápido, que atingiram a zona de Mercado Central e o bairro residencial de Aulad al-Rif. A rede de médicos do Sudão classificou a ação como um massacre deliberado contra civis desarmados, denunciando uma grave violação de direito internacional humanitário. Em resposta, o exército sudanês informou ter lançado drones contra posições paramilitares nas frentes leste e sul da cidade. Já as forças do apoio rápido afirmaram ter capturado vários bairros residenciais e avançaram em direção ao quartel-general da 6ª Divisão de Infantaria. Al-Fasher, capital de Darfur do Norte, está cercada desde abril de 2023, com a situação agravada nos últimos meses. De acordo com a Unicef, cerca de 260 mil civis, entre eles 130 mil crianças, permanecem presos na cidade sem assistência básica há mais de 16 meses. Só no campo de deslocados de Abu Shouk, 63 pessoas morreram de desnutrição em apenas uma semana. A possível queda da cidade pode provocar uma divisão territorial no Sudão, onde a guerra já fez dezenas de milhares de mortos e forçou a deslocação de 13 milhões de pessoas. As Nações Unidas alertam que metade da população do país enfrenta atualmente insegurança alimentar aguda.